Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico, a nossa abordagem e exposição, continuando aqui a nossa sequência nas perguntas do Catecismo Maior de Westminster. Nós faremos aqui um breve apontamento, ou alguns apontamentos acerca da nossa 17ª pergunta, pergunta 17 do Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos orar, em seguida eu vou ler a pergunta, a resposta que é dada no Catecismo, e nós faremos aqui algumas abordagens, alguns apontamentos, após ler o texto bíblico. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nós confiamos no Senhor, na Tua Palavra, e por isso estamos aqui com o fim de estudá-la. Dá-nos, ó Deus, da Tua graça, traga luz sobre nossa mente, nos edifique, nos fortaleça, nos faça conhecer a verdade com profundidade, de maneira a aplicá-la à nossa vida. E que esse tempo seja precioso para nós, de maneira que cresçamos espiritualmente, amadureçamos na fé e venhamos a frutificar para a Tua glória. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler, irmãos, 3 textos bíblicos, na verdade 4 textos bíblicos, para nos dar uma base aqui, vai tratar, vai estar ligado a alguns apontamentos, mas nós vamos ler a pergunta antes, para que você, ao ouvir, ao ler o texto, você se encontre, você entenda porquê deles. A pergunta 17 do Catecismo Maior de Westminster é a seguinte: como foi que Deus criou o homem? Como foi que Deus criou o homem? A pergunta anterior é como Deus criou os anjos. Nós vimos no estudo passado. A resposta do Catecismo Maior de Westminster é a seguinte: depois que Deus fez todas as outras criaturas, Ele criou o homem macho e fêmea. Formou o corpo do homem do pó da terra e a mulher da costela do homem. Dotou-os de almas viventes, racionais e imortais. Ele os fez segundo a sua própria imagem em sabedoria, justiça e santidade, com a lei de Deus gravada em seus corações e capacidade para cumprirem, com poder sobre as criaturas, contudo sujeito a cair. Vamos ler os textos? Gênesis 1, verso 26 e 27. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Amém. Verso 7 do capítulo 2. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Capítulo 2 ainda, versículo 21 a 23. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Agora nós vamos caminhar um pouco mais aqui na Escritura e vamos para o livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. E diz assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto,
mas ele se meteu em muitas astúcias. Agora, o nosso último texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17, verso 26. Diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Amém. Bem, nossa pergunta é: como Deus criou o homem? Eu vou fazer algumas afirmações aqui, lembrando, na verdade, a resposta do Catecismo Maior, e nós vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, que Deus fez o homem depois que fez todas as outras criaturas. Primeira questão. Segundo, ele criou o homem, o ser humano, na verdade, né? O homem de forma genérica aqui, né? Para a humanidade. Ele criou o homem macho e fêmea, certo? Para que não fique mal entendido essa questão, quando nós usamos aqui a expressão homem, não quer dizer exatamente ou singularmente o homem masculino, né? Mas a humanidade, né? Como Deus criou a humanidade. Macho e fêmea. Né? Macho e fêmea. E formou o corpo do homem do pó da terra. A mulher da costela do homem, ou a partir do homem criado. Aí, sim, né, o homem. Não que ela não seja também do pó da terra, uma vez que é saída de um ser feito do pó da terra. Dotou-os de almas viventes, racionais e imortais. Ele os fez segundo a sua própria imagem. Então, o homem foi feito à imagem de Deus, nesse sentido, em sabedoria, justiça e santidade. Deus fez o homem de maneira que no seu coração estivesse e ficasse gravado a lei de Deus, ao mesmo tempo que o homem recebeu condição de cumprir essa lei. Deus deu ao homem poder sobre todas as suas criaturas, toda a criação. Nesse aspecto, o homem foi munido de soberania, né, da parte de Deus, nesse aspecto de sujeitar toda a criação ao seu governo. E, ao mesmo tempo que também, ou finalizando, o homem foi criado de maneira que ele era sujeito à queda, não imune a ela. Por isso, inclusive, a queda ocorreu, né? Essa possibilidade se concretizou. Então, esses são pontos importantes da resposta ou do panorama, do palco no qual encontramos a resposta para a pergunta, né? Como Deus criou o homem. Bem, algumas questões, alguns apontamentos para trazer clareza à nossa mente de forma dinâmica, imagino e espero que aplicável aí à vida cristã, né, à vida cotidiana. Nosso primeiro apontamento, então, é acerca da importância de o homem ter sido criado do pó da terra. Pode parecer para alguns que isso é irrelevante, mas isso prova a verdade de que o homem é da mesma composição da terra. Os elementos químicos da composição física do homem são os mesmos de toda a criação. Deus não fez uma criação alheia, diferente. Deus não criou o homem do nada como o restante. Deus criou o homem
a partir daquilo que já havia sido criado, e deu a ele uma vida, obviamente, né, que só podia estar nele mesmo. Né? E isto foi, né, a partir de Deus, né, sem usar elementos. Mas a composição física é a mesma de toda a criação. Isto rebate algumas ideias que podem surgir quanto à criação do homem e enfraquece o argumento evolucionista, por exemplo, com relação à ideia, ao fato da criação ser uma ideia utópica. Não, a criação e a narrativa da criação mostra a coerência na criação de Deus. Isso se vê no fato de o homem ser composto, feito do pó da terra. Um outro aspecto dentro dessa formação humana está a criação de Eva. Adão foi feito do pó da terra, mas Eva não. Eva não foi criada do pó da terra. Eva foi criada a partir de Adão. Ainda que Adão seja criado do pó da terra, Eva herde isto, mas ela não foi criada do pó da terra. Por que isto? Porque senão ela seria uma outra criação inédita. Ela seria uma segunda criação inédita. E a humanidade não teria uma raiz única, não teria uma base única, um único progenitor, não teria uma matriz única. Por isso que Eva saiu de Adão. Ela é descendência de Adão. Ela é formada a partir dele. O texto bíblico que nós lemos, o último texto bíblico que nós lemos, em Atos 17, verso 26, diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. De um só. Se Eva tivesse sido criada do pó da terra, à semelhança de Adão, Deus tivesse ido lá, mexido no pó, no barro e feito Eva, nós teríamos duas matrizes e não uma. Nós teríamos dois representantes, provavelmente, e não um. Nós não seríamos resultado de uma única fonte. E Deus é cuidadoso nisto. Então Eva é formada, o segmento, ela é a continuidade da humanidade, nesse caso aqui, para completar o homem e o projeto de Deus, mas ela é descendência de Adão, ela sai de Adão. Né? Então não é uma outra criação alheia, né? Não há duas origens, nós temos uma única origem singular, inclusive a própria Eva. Bem, a Bíblia nos direciona, né, e nos ensina que nós somos munidos de almas imortais. Um texto muito clássico com relação a isto está no livro de Eclesiastes, quando fala que o pó volte ao pó como era e o espírito volte a Deus que o deu. Né? Então, esse ensino bíblico, né, nos remete a algumas coisas, ou nos ensina algo importante para a nossa fé, para a nossa conduta. Né? O saber e o entender que recebemos almas imortais. Né? E qual é a importância de crer nisto? Né? Qual é a importância de saber que a nossa alma é imortal? Isto aí elimina alguns problemas de heresias, né? Que já existem, né? Aliás, há muito tempo já existe. Entender que a alma não é imortal. E existe um segmento, inclusive, mais antigo, bem, não sei o quanto antigo, não me lembro o quanto antigo, mas de crer que o ser humano é um animal, né? Inclusive, eu nunca gostei dessa expressão de ser humano ser um animal racional, né? É uma criatura de Deus, com certeza, mas o fato de ser um animal racional, eu não gostei dessa expressão,
porque equivale o homem, né, ao nível da animalia. E ele é um ser humano. E há uma diferença nisso. E uma dessas características que diferencia o ser humano do restante da criação que se move, das criaturas que se movem, é o fato do homem ter uma alma racional. Então, existem aqueles que acreditam que o ser humano, no contexto religioso, né, esse segmento, que o ser humano só adquire uma alma quando crê. Isso é um problema, porque nesse sentido, se nós não temos uma alma imortal, nós temos dois problemas. Aqueles que creem que se recebe a alma somente quando crê, elimina qualquer possibilidade de condenação daqueles que não creem. Morreu, acabou. Não tem mais nada. Não existe uma continuidade eterna. Não tem um elemento eterno nele. O mesmo pode-se dizer daqueles que simplesmente não acreditam que a alma é imortal. Acreditam que o homem tem uma alma, tem um elemento espiritual, mas que não é imortal. Nesse sentido, todos, independente de crer ou não, quando morrerem, finaliza a existência. Não há nada mais além. Isso é um problema sério. A alma na qual o ser humano foi munido, que forma a sua composição, a sua união psicossomática, a sua composição dual, né? A sua formação, a sua unidade do ser, corpo e alma, esta alma, diferentemente do corpo, é imortal. Ela é preservada. E ela é preservada, no caso dos redimidos, para a glória, né? E depois a ressurreição, essa composição novamente reformulada, refeita, a unidade é recomposta na ressurreição. E os que serão condenados, a alma é imortal, porque ela vai receber a condenação. Mas na ressurreição também haverá a recomposição da unidade, porque a condenação é para o ser integral e não apenas para a parte espiritual. Então, o ser humano recebe da parte de Deus não apenas um corpo e uma consciência alheia a Deus. Há uma conexão, há uma ligação inegável e de suma importância para o propósito da existência humana entre o homem e Deus, e essa ligação está justamente na eternidade que Deus pôs no homem. Né? E essa eternidade está presente na sua alma. Né? A alma, portanto, é imortal. E isso é algo de grande valia para a igreja no que diz respeito à sua conduta cristã. Saber e entender e crer na formação humana como é corpo e alma, e de que a alma humana é um elemento imortal, elimina os problemas trazidos por heresias perigosas e estranhas, né? E pela descrença, inclusive, pelo ateísmo presente ao redor da igreja e flertando com ela. Bem, seguindo aqui, o homem foi criado também à imagem de Deus. Existe duas coisas importantes aqui. Primeira, essa concepção da criação do homem à imagem de Deus traz um erro sério e crasso por parte dos literalistas, né? De muitos aí literalistas. Este erro crasso é a mera concepção de que este criar a imagem de Deus se refere à forma, né, humana, à matéria, ao corpo físico,
como se Deus fosse fisicamente como um homem. Não. Deus é espírito, é um ser espiritual. Ele não tem forma física, ele não tem um corpo físico, né? Cristo só Cristo tem, porque ele assumiu uma forma física mas ainda assim está em glória, foi glorificado, né? Transformado para o ambiente celestial. Mas Deus não é um ser humano, não tem uma forma física. Então a ideia, que é a ideia da criação lá, né, no início, a ideia de que o homem foi criado à imagem de Deus e recebeu então, né, a forma de Deus, é um equívoco, é um problema e deve ser evitado, né? Isso é uma falsa religião. Nada parecido disso é bíblico. Parecido com isso é bíblico. No entanto, a imagem de Deus no homem consiste em que o homem recebeu de Deus características próprias de Deus, né? E assim, de forma objetiva, nós podemos dizer que a imagem de Deus no homem está no fato de que o homem recebeu de Deus, teve em si sabedoria, justiça e santidade. Ele é feito assim, ele é feito revestido de sabedoria, justiça e santidade, né? Ou retidão, ou retidão. Então, veja que a imagem de Deus é a marca do caráter divino no ser humano. Aquilo que é próprio do ser divino, do ser, da essência, né? Em alguma medida foi posta no homem. Ele é a imagem de Deus. Isso consiste em dizer que o homem foi feito um ser consciente, racional, moral, espiritual. Ele é composto de mente, de consciência, de capacidade de conhecer e amar a Deus, de tomar decisões, né? De desenvolver atividades criativas. Então, o aspecto volitivo, intelectual, emocional são evidências da imagem de Deus no homem. É nesse aspecto que o homem é feito à imagem de Deus. Esta imagem ainda permanece hoje porque quando nós olhamos para o início, né, da criação e vemos ali o ato insano de rebelião contra Deus, o pecado entrando, a queda, o que restou da imagem. Há ainda a imagem de Deus no homem, olhando para a humanidade contemporânea após isso, os feitos da humanidade que acontece hoje ainda, a maldade e tudo mais. Sim, há. O homem ainda é imagem de Deus. Claro, essa imagem está corrompida, destroçada, está moída, está em frangalhos, ela está corrompida pelo pecado, está marcada, suja, ela está toda contaminada, né? Uma das expressões teológicas mais precisas e profundas com relação aos efeitos da queda no homem com a imagem de Deus é que o pecado contaminou, alcançou e contaminou todas as faculdades do ser humano, corpo e alma. Então a imagem de Deus está maculada por essas manchas, mas ele ainda é a imagem de Deus. Essas características podem ser vistas no ser humano, e o ser humano caído, sem Cristo, é possível ver os aspectos da imagem de Deus quando a humanidade exprime bondade, exprime empatia, né? Preocupação, quando se vê a sabedoria sendo aplicada, inteligência sendo desenvolvida, alguma justiça sendo posta em prática, aí está, ainda que obscurecido, ainda que em meio a toda a lama do pecado, aí está, né, os aspectos, né, os flashes, né, da imagem de Deus no homem. Então, ainda é a imagem de Deus hoje.
Cristo não veio para nos dar a imagem de Deus, mas veio para redimir o homem com a imagem de Deus. Bem, uma outra característica presente na formação do homem, né, da humanidade, é que ela recebeu poder sobre as outras criaturas. O que isso significa? Costuma-se pensar nesse aspecto como se a soberania dada ao homem fosse sobre a criação no aspecto de dominação, meramente, né? Assim, ele domina sobre os animais, ele os domestica, ele se alimenta deles, né? Ele é maior, é mais inteligente, ele é o predador, né? Ou ele domina sobre a natureza, porque ele pode, né, cultivá-la, etc. Tal. Mas não é só isso. Né? O poder que Deus deu ao homem sobre a criação é de fazê-la desenvolver-se a sua máxima potencialidade. Isso, claro, é o preceito do Éden. Né? Com a queda, os efeitos desse poder sobre o homem são destrutivos, mas ainda se vê traços positivos, né, as características positivas deste domínio. Dentre eles está, né, o domínio que Deus tem sobre que o homem exerce sobre a criação, o poder que o homem exerce sobre a criação no que diz respeito à ciência. Deus deu a capacidade ao homem de conhecer, desenvolver e dominar a ciência. Né? Os efeitos científicos, as criações científicas, as descobertas científicas são resultado da autoridade e poder que Deus deu ao homem no Éden. Quando ele diz lá em Gênesis 1, né, dominai, sujeitai-a, ele diz isto. Quando nós nos deparamos com a tecnologia que eu estou usando agora, inclusive, esta tecnologia é resultado deste poder que Deus deu ao homem sobre a criação. Né? O domínio que Deus deu ao homem sobre a criação. Né? As invenções, as artes, a filosofia, né? As ciências, tudo isso que se faz um esforço muito grande para tentar separar de Deus, das coisas de Deus, da igreja, na verdade é resultado do que Deus deu ao homem, a autoridade para que isto pudesse ser descoberto, desenvolvido e aplicado, né? Todos os segmentos. Então, o domínio, o poder, não é apenas de dominação, de controle, mas de desenvolvimento. Uma das grandes bênçãos que Deus ofereceu a Adão, e não apenas de dizer e de ordenar, mas também de possibilitar isto, naquele contexto ali, sem a queda, de o homem, a humanidade em Adão e a humanidade que seguiria ele, ter a capacidade de desenvolver-se ao máximo da potencialidade que Deus havia posto no homem. Com a maldade, claro, essa potencialidade inverteu o polo, né? Então o homem é infinitamente capaz de fazer o mal hoje, como ele era inimaginavelmente capaz, né? Como ele era inimaginavelmente capaz de fazer o bem e progredir em todos os segmentos antes da queda. Né? Então Deus deu poder ao homem nesse aspecto. Um outro aspecto importante com relação à criação do homem é a sua condição antes da criação. Né? O homem foi criado puro, né? Uma perfeição relativa, né? A perfeição absoluta só em Deus. Ele foi criado puro, santo, reto, justo. O texto bíblico diz em Eclesiastes, né? No texto que nós lemos em Eclesiastes, diz que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Bem, o homem foi criado de fato num contexto de santidade, pureza, retidão, justiça e etc. Tal. Mas
ele foi criado também com uma capacidade muito específica, muito interessante, né? Para se analisar. Deus deu ao homem a capacidade de cair. Ele estava sujeito a cair. Né? Quando nós falamos, nós vamos entrar na matéria em si, mas quando nós pensamos, por exemplo, em livre-arbítrio, né? A capacidade de julgar, de arbitrar em seu favor, sem influência, sem estar coagido por uma inclinação, Adão tinha isto. Né? Ele podia escolher o caminho. Ele tinha o poder de escolha ali. Ele estava sujeito à queda. Isso não estava vetado. Né? Assim como o homem hoje, para o homem está vetado escolher a Cristo por si mesmo, a menos que Cristo vá, né, e quebre as correntes, tire a venda dos seus olhos para que ele veja. Né? Um termo, uma expressão bíblica usada por Paulo, a carta, usado por Lucas em Atos, no caso de Lídia, por exemplo, Deus abriu o coração dela para que ela cresce. Né? Então, nós não podemos mais, não temos mais essa escolha, não somos capazes de escolher livremente. Estamos escravizados a uma inclinação. O homem não tinha isso no Éden. Então, o homem tinha a capacidade de cair, ele podia cair. Né? Dessa maneira, a condição do ser humano na criação era a mais alta possível. Né? Não era a mais alta possível. Se ele podia cair, ele não detinha o mais alto nível de perfeição, por exemplo. Né? Na verdade, ele não era perfeito na concepção mais fina da palavra. Ele era puro, reto, santo e tal, e tinha uma abertura para a queda, ou a possibilidade dela. Então ele não estava, a sua condição não era a de mais alto nível, né, que seria a condição de glória. Qual é a condição de mais alto nível? A de glória. O homem não tinha a condição de glória, ainda que houvesse sido criado como coroa da criação. Né? Esta condição de glória só é possível àqueles que foram redimidos. Aqueles que foram redimidos. E na condição de glória é impossível que alguém peque. Portanto, ao alcançarmos ou ao sermos alcançados e termos a glorificação aplicada a nós, que cremos em Cristo, não haverá mais a possibilidade de pecar. Não terá mais essa possibilidade. Como havia no Éden. Ok? Bem, a criação, né, o relato da criação do homem, e não só do homem, a criação de toda a humanidade, a criação de todas as coisas, tem em si um grande vilão, tem um grande concorrente. Na verdade, não grande porque seus argumentos são válidos, mas porque é abraçado pela humanidade caída, que prefere isto, né, na verdade, que é a teoria da evolução. A teoria da evolução nega que a humanidade foi criada especial, foi uma criação especial da parte de Deus. Foi criada por Deus de uma maneira especial. Nega isto. Nega que teve um ser inteligente aplicando a sua criatividade, inteligência e poder e formando o homem com propósito e com composição que retrata a inteligência do Criador. A teoria da evolução nega isto. Na verdade, ela defende que o homem surgiu de animais inferiores e foi evoluindo gradativamente, adquirindo
as características que possuem hoje. E que esses seres inferiores surgiram de uma sopa primordial. A primeira ameba, primeiro ser ali que foi desenvolvendo e tudo mais ao longo dos milhões de anos. Obviamente, é uma teoria insana, né? Dado a base filosófica na qual se ancora, principalmente o aspecto de que o nada teria que produzir uma coisa de si mesmo para que houvesse um ponto de partida, até mesmo o Big Bang, que é defendido na teoria da evolução. Bem, nós vamos entrar nesses aspectos hoje. A questão fundamental aqui, com relação à teoria da evolução, é o que isso deve trazer à nossa mente, né? O que nós devemos pensar sobre isso. Qual é a questão que deve estar na mente de um cristão com relação a isto, né? Para não ficar entrando em discussões vazias. Bem, primeiro que a teoria da evolução tem, até mesmo o seu ponto de vista científico, uma mera teoria. Não passa disso. Porque carece de prova conclusiva de validade e a teoria da evolução não tem isto. A teoria da evolução apresenta muitos argumentos, mas nenhum destes argumentos são conclusivos, fundamentados de maneira inabaláveis. E, na verdade, tem contra ela o fato de, ao longo de todos os anos de existência e séculos de existência, tem contra ela o fato de que várias teorias que deveriam ser argumentos conclusivos terem caído ao longo desses séculos à medida que a ciência avançava e fazia descobertas mais precisas, contradizendo e derrubando fundamentos da própria teoria da evolução ou argumentos que deveriam defendê-la. Então, ela é uma teoria, ainda que não seja tratado assim, é uma mera teoria, é uma teoria que carece de fundamentações conclusivas e não as possui, cientificamente falando. Um segundo aspecto, né, que deve permear o nosso pensamento é que a teoria da evolução é completamente contrária à revelação bíblica da criação. Né? É contrária, não tem como associar. Um cristão não pode conceber a ideia de unir as duas coisas. O cristão não pode ser cristão e ainda crer na teoria da evolução. É incompatível, porque a teoria da evolução destrói, né, ou ataca frontalmente, nega a revelação bíblica da criação. E a revelação bíblica da criação é base, é fundamento, é a pedra revelacional, né, que sustenta toda a dinâmica, todo o fio de ouro, toda a verdade da fé cristã. Se nós negarmos os 3 primeiros capítulos de Gênesis, que que são os mais atacados, nós negamos a própria fé cristã. Ela se fundamenta ali, né? Na existência de Deus, no poder de Deus, na criação de Deus, na criação do homem, na entrada do pecado, na promessa de redenção. Está ali. Né? Se negar isto, tudo mais se torna apenas história. Ou, para um ateu evolucionista, nada mais do que história. Então o cristão tem muito cuidado. Primeiro, para identificar. Segundo, para saber que a teoria da evolução é uma teoria não provada, ainda que com muito esforço e muitas falácias em torno disto. Ela não se equipara àquilo que nós cremos como revelação bíblica. Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem e deu sentido para a existência
do homem. Que Deus te abençoe, te ajude, assim como a mim e a igreja, a entendermos a nossa origem, conhecermos um pouco mais profundamente da nossa origem e vivermos uma vida cristã que esteja alinhado com o propósito de Deus para a nossa criação. Que Deus te abençoe de forma rica e abundante em nome de Jesus. Nós vamos orar e finalizamos assim. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome, que nos tenha abençoado de forma tão plena e abundante. Peço ao Senhor em nome de Jesus que abençoe a tua igreja, dando-lhe instrução, vigor, graça, fortalecendo a fé, enchendo, ó Deus, o teu povo da alegria da salvação. Não deixe que falhe no coração do teu povo a certeza que tu és o Deus Criador, aquele que nos criou e nos revestiu da tua própria imagem, nos dando, ó Deus, a dignidade celestial. Nos ajude a, como redimidos em Cristo, buscar a santificação, a purificação, o amadurecimento, o aperfeiçoamento em Cristo, a fim de que cresçamos à imagem de Cristo. Não deixe, Deus, que teorias e heresias estranhas roube de nós aquilo que é puro e profundo na tua palavra. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.